Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, o canal do Jeder, canal de educação financeira, de investimentos, onde eu vou ajudar você a se organizar financeiramente, onde eu vou ajudar você a realizar os seus sonhos, onde eu vou mostrar para você que o dinheiro ele é um meio, ele não é um fim em si mesmo. A gente precisa aprender a usar o dinheiro para a realização dos nossos sonhos, para viajar, para trocar de carro, para comprar nossa casa, enfim, para realizar o seu sonho. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de um problema muito grande que está afetando o mundo inteiro, que é a inflação. Você sabe o que é a inflação? Sabe como funciona a inflação? Sabe de onde vêm esses números? Por que a gente tem que se preocupar tanto com a inflação? Então vem comigo que a gente vai falar sobre a inflação hoje. Antes da gente começar a falar sobre inflação, se inscreva no meu canal e me ajude a crescer, a ter mais vídeos como esse, trazer mais informações, divulgue para as pessoas e vem comigo que a gente vai falar agora sobre inflação. Vamos começar sobre a definição, né? O que é inflação? A inflação nada mais é do que um aumento generalizado dos preços. Quando os preços sobem muito, nós temos uma inflação muito alta. O ideal é que a inflação esteja controlada, ali perto do zero, para que os preços não mudem muito de valor e os comerciantes nem as pessoas tenham um grande impacto no seu salário. Então, esse aumento generalizado de preços é a inflação. Como que ela afeta a sua vida? Ela afeta a sua vida porque o seu dinheiro ele vai perdendo o poder de compra. Você não consegue comprar a mesma coisa hoje com o mesmo dinheiro do ano passado. Então, o seu dinheiro vai sendo corroído pela inflação. A gente costuma usar essa expressão. Vai perdendo o poder de compra. Então, você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Ou seja, o dinheiro não vale a mesma coisa. Afeta o nosso dia a dia e afeta a nossa vida no poder de compra. E nem sempre o nosso salário ele é reajustado pela inflação. Então, isso que significa o perder o poder de compra. Eu não consigo mais comprar as mesmas coisas com o mesmo salário. Eu compro menos coisas. Por isso é importante a gente se proteger da inflação, entender a inflação e como a gente pode usar isso a nosso favor. Contando um pouquinho da história, se você perguntar aos seus pais, aos seus avós, como é que era essa questão inflacionária, eles passaram muito por isso. Lá na década de 80, década de 90, nós tínhamos uma variação muito grande de preços. A inflação era altíssima, era na casa de 300%. Para você ter uma ideia de comparação, hoje a inflação está em 10%. O número era muito grande e aí as pessoas tinham que correr para comprar as coisas no mercado. Em 1994 foi lançado o Plano Real. O Plano Real conseguiu dar uma arrefecida na inflação, conseguiu dar uma equilibrada na inflação. Mas mesmo assim a gente ainda sofre muito com a inflação. Para você ter noção, o que a gente comprava em 1994 com R$100, hoje eu preciso de R$656 para comprar a mesma coisa. Olha como que o poder de compra diminuiu. Eu preciso de muito mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Isso significa que o dinheiro vale muito menos hoje. Por isso que o Banco Central toma muito cuidado, por isso que a inflação ela é realmente um terror para as economias. Eles tentam fazer de tudo para manter isso controlado. Uma dessas causas da inflação é justamente a demanda. O que aconteceu? Teve o lockdown, as pessoas ficaram em casa, alguns produtos foram bem menos consumidos. Aqui na minha região, a gasolina chegou a custar R$2,99, R$3. Eu lembro que a minha esposa saía para trabalhar e ela abastecia R$3 litro da gasolina. Hoje aqui a gente está pagando quase 7. As pessoas não consumiam gasolina, então o preço teve que baixar. Agora as pessoas voltaram à atividade normal, só que o consumo de gasolina foi muito maior. Logo, o que acontece? Você precisa aumentar esse preço. Você aumenta o preço porque você tem muita procura. Então, uma das causas da inflação é a demanda pelos produtos. Uma outra causa é a pressão dos custos. Quando o custo de produção de um material aumenta, o produto também aumenta. Então, por exemplo, um carro. O que você usa para produzir um carro? Chips eletrônicos. Hoje os carros são todos eletrônicos. Está faltando chip eletrônico. O custo para produzir o carro, para todos os materiais
de produção do carro aumentou. Então o que vai acontecer com o valor do carro? Vai aumentar. Se eu tenho um aumento generalizado do preço, eu tenho inflação. A pressão dos custos também gera uma inflação. No mercado você pode perceber que todas as coisas aumentaram de preço, aumentaram muito de preço. A gente tem aqui, às vezes, o aumento grande no preço do tomate, porque é um momento onde a produção ela é reduzida. Às vezes a gente tem um aumento grande no preço do queijo, porque é um momento de seca, então o gado produz menos leite, logo a gente tem menos queijo. É a pressão dos custos de produção de determinados materiais. Isso também pode gerar a inflação. Quais as consequências da inflação? Ela gera muita incerteza na economia. Ela desestimula investimento, os preços ficam distorcidos, a gente não sabe qual é o preço real daquele objeto para fazer uma comparação, se ele está caro, se ele está barato. E o pior, a inflação afeta muito mais os mais pobres. Claro, porque eles não têm como se defender da inflação. A inflação simplesmente chega para eles. Eles não têm investimentos atrelados à inflação, eles não conseguem investir. Então a inflação quando chega muito pior para eles. Por isso é importante o controle da inflação. E a inflação, ela acaba também aumentando a dívida pública. E aí o Banco Central ele tem que agir através da taxa Selic para fazer o controle dessa inflação. Mas a taxa Selic a gente vai falar num outro vídeo. Quais são os índices utilizados pelo governo e pelo mercado em geral para a inflação? Basicamente nós temos 4 índices. O IPCA, o IGP, o INPC e o IPC. Vamos falar um pouquinho dessa sopa de letrinhas aí. O IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é a inflação que o governo utiliza como meta, como base, para poder tomar as medidas das políticas econômicas. É medido pelo IBGE, na verdade é calculado pelo IBGE. E como que o IBGE calcula? Através de uma cesta de produtos de 13 regiões do país, de pessoas que têm entre 1 e 40 salários mínimos. Então ela pega uma média da variação desses preços e calcula em cima disso o percentual. Esse percentual é a inflação. Então quando você ouve falar no mês de janeiro a inflação teve um aumento de 1%, significa que eu peguei essa cesta básica das pessoas que têm entre 1 e 40 salários mínimos nessas 13 regiões do Brasil, fiz uma conta e em relação ao mês passado houve um aumento de 1%. Então, em cima desse 1%, o governo vai pensar o que a gente precisa fazer para diminuir essa inflação. Então, para diminuir a inflação, eu preciso diminuir o consumo. O que o governo faz? Aumenta a taxa de juros. O IPCA, normalmente, ele é utilizado para corrigir os salários das pessoas. Normalmente, você tem o salário corrigido pelo IPCA. O outro índice é o IGP, que você já deve ter ouvido falar por aí sobre o IGPM. Ele é calculado pela FGV e dentro dele tem outros 3 índices. O IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, o IPA, que é o Índice de Preços ao Atacado, e o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Ou seja, ele é muito mais amplo, ele pega muito mais variações de preço do que o IPCA. Ele é calculado pela FGV e ele tem também essa porcentagem. Se você comparar o IGP, que no caso a gente usa o IGPM, com o IPCA, você vai ver que tem distorção nos preços. O IPCA, ele variou, por exemplo, nos últimos 12 meses, cerca de 10%. O IGPM na pandemia chegou a variar 32%, 35%. E o IGPM, ele é o índice que reajusta os aluguéis. Nós temos o IGPM, o IGPDI e o IGP-10. Qual a diferença entre eles? É apenas o período, a data em que é feito. O IGPM é do dia 1 ao dia 30. O IGP-10 é do dia 10 ao 11 do outro mês. E o IGP-DI é do dia 21 ao dia 20 do próximo mês. Basicamente essa é a diferença. O INPC é parecido com o IPCA, só que ele nas mesmas 13 regiões do Brasil, mas ele só pega aquela camada de 1 a 5 salários mínimos. E ele também é calculado pelo IBGE. O IPC ele é calculado pela FIPE, que é a mesma da tabela do CAR. É a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas. E ele utiliza de 1 a 10 salários mínimos somente na cidade de São Paulo. Ele é o índice mais antigo que a gente tem. Então o IPCA é o que o governo usa como meta. O IGPM ele é utilizado normalmente na correção de aluguel e o IPCA normalmente utilizado na correção dos salários. Mas você deve se perguntar, então,
ter uma inflação negativa ou uma deflação é bom. Na verdade, não. O ideal é que a gente tenha um valor constante dos preços, que ele não suba muito nem desça muito, para que os comerciantes e as pessoas consigam se programar. Então imagina que um comerciante comprou um produto hoje por R$10 a unidade, só que amanhã ela está valendo 8. Então ele não consegue mais vender por 10. Ele vai ter que vender por 8, vai ter prejuízo. Se no outro dia valer 6, ele vai ter mais prejuízo. Mas saiu de 6, foi para 15, agora ele vai ter lucro. Então veja que ele não consegue se programar. Ele vai ter dificuldade para investir no negócio dele. E você vai parar de consumir. Porque se o preço está variando muito, hora vale 15, hora vale 6, hora vale 8, eu vou esperar o momento que estiver mais baixo. Então, ter inflação ou deflação, que seria uma inflação negativa, é ruim em todos os cenários, porque diminui o investimento das pessoas na economia, logo a gente não consegue gerar muito emprego, diminui o consumo, porque também eu não sei o que vai acontecer, logo atrapalha também o crescimento econômico do país. Então, o ideal é que nós tenhamos uma inflação constante, ali perto de zero, mas que seja algo constante, nem inflação, nem deflação. Então, um resuminho rápido para vocês: inflação, aumento generalizado dos preços. Nós usamos o IPCA como índice principal, o governo usa o IPCA como índice principal. Nós temos o IGP, o INPC e o IPC também como índices, e a inflação ela é causada devido à alta demanda ou a uma pressão de custos, entre outros fatores. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com as outras pessoas. E vamos junto aprendendo mais sobre as questões econômicas. Um abraço